Meus amigos e minhas amigas, dando sequência no tema sobre lajes, nós vamos falar agora sobre dimensionamento da armadura de flexão dessas lajes, tanto as armaduras positivas quanto as armaduras negativas. Tudo bem? Bom, para dar início nesse assunto, antes do dimensionamento propriamente dito, eu preciso definir alguns parâmetros. Esses parâmetros são os parâmetros geométricos da minha laje, ou seja, eu preciso definir a largura que eu vou utilizar da minha seção transversal e a altura útil que eu vou definir para a minha seção transversal, ok? Bem, a largura, como nós já comentamos em outras aulas, a largura nós vamos usar uma largura unitária, ou seja, 1 metro ou 6 centímetros, tanto para o cálculo da armadura positiva na direção x e y, como para o cálculo da armadura negativa nas direções x e y também, ok? A armadura útil, pessoal, nós temos aqui um pouquinho, uma diferença sutil em relação ao que se faz para o dimensionamento de vigas. Por quê? Porque eu tenho armaduras em duas direções. Então, a rigor, eu tenho alturas úteis diferentes para a direção X, diferente para a direção Y. Por que isso, professor? Pelo seguinte, como a armadura de uma laje ela é feita no formato de malha, porque a norma não permite que a laje tenha armadura numa direção só, então, na prática, se faz na forma de malha, ou seja, a armadura numa direção, numa parte de baixo, a armadura na outra direção, na parte de cima. Isso faz com que a minha altura útil diminua em uma das direções, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente sempre faz e é aconselhável porque o esforço numa direção é maior do que na outra. Em geral, né, sempre, na verdade, o esforço na direção na menor dimensão da laje vai ser maior que o esforço na maior dimensão da laje. Tudo bem? Então, eu vou estar sempre utilizando a armadura na direção X, que é a menor direção, a menor dimensão, melhor dizendo, sempre na parte inferior. E dessa maneira eu chego no seguinte valor para a altura útil, conforme vocês podem ver nesses slides. Ou seja, eu vou pegar, para definir o valor da altura útil, eu vou pegar a espessura da minha laje, ou seja, o H da minha laje, subtrair o cobrimento, esse valor nós já vimos em aulas anteriores, varia de 2 a 2,5, né? Pode até ter uma variação aí de 5 milímetros a menos se tiver um controle de qualidade bem elevado, ou se eu tiver uma proteção contra a umidade nessa laje, eu posso reduzir esse valor de cobrimento. Além dessa subtração, a gente subtrai metade do diâmetro da barra da direção X. Vocês podem perguntar, professor Roberto, mas como é que eu vou subtrair metade de um diâmetro se o que eu estou fazendo aqui é todo o procedimento para calcular esse diâmetro? Bom, aí vem um pouquinho do know-how e a experiência do projetista, ok? Bem, então, vou passar para vocês a seguinte recomendação. Sempre que for calcular a armadura positiva da laje, vocês podem adotar aí diâmetros de 6,3 a 10 milímetros. Em ocasiões excepcionais, quando a laje for muito pequena, até pode utilizar de 5 milímetros, mas eu não gosto muito de utilizar não, tá bom? Uma armadura muito fina, às vezes ela entorta muito fácil, etc. É ruim até para o pessoal andar sobre essa armadura na obra, então eu prefiro usar a armadura mínima aí de 6,3, tudo bem? Bom, em geral, laje até 2,5, 2,5 metros de vão, um pouquinho mais, usa-se 6,3. Para lajes aí de 2,5 até 4, 4 e pouquinho, vocês podem usar a de 8 milímetros. E um pouco acima de 4 metros, vocês podem adotar de forma estimada o diâmetro de 10 milímetros, ok? Feito isso, vocês têm então o valor do D para o cálculo da armadura na direção X. Para a direção Y, eu tenho, na verdade, essa armadura na direção Y vai estar sobre a armadura de direção X. Então, o meu D é um pouquinho menor que o cálculo anterior. Como é que fica? Eu vou pegar o H da minha laje, subtrair o comprimento, que é o mesmo para os dois cálculos, vou subtrair o diâmetro estimado da armadura na direção X e vou subtrair metade do diâmetro estimado na direção Y. Por que metade? Porque eu estou trabalhando com a minha definição da altura útil do CG da armadura que eu estou calculando até a face mais comprimida do meu elemento, ok? Dessa maneira, então, eu posso perceber que a altura útil na direção Y é um pouquinho menor que a minha altura útil na direção X. Tudo bem? Também tem projetista que usa sempre o menor valor para o cálculo das duas armaduras. Vai estar sendo um pouquinho mais conservador, mas também a diferença é mínima no final desses cálculos todos, ok? Bom, feito isso, então, pessoal, definido a largura da minha seção, que será sempre largura unitária, ou seja, 100 centímetros, e definido a altura útil, eu posso começar, então, a fazer o dimensionamento. Claro que, além desses parâmetros geométricos, eu
preciso também dos parâmetros de esforço solicitante, né? Ou seja, os parâmetros estáticos da minha estrutura, né? Já definidos, já comentados, mas vamos só ver no próximo slide como é que a gente, relembrar, né? Como é que a gente faz para calcular o momento fletor, os momentos fletores máximo valor de projeto, ok? Bem, eu tenho essa expressão aqui que nós já vimos lá no assunto de ações e combinações de ações, mas só para relembrar, eu tenho a primeira parcela onde eu estou passando o cursor aqui. A primeira parcela refere-se às ações permanentes, sejam elas de peso próprio, sejam elas construtivas. Esses valores, vocês lembram bem, são dados na norma 6120. E na segunda parcela, que está entre colchete, eu tenho a contribuição das ações variáveis para o momento fletor. Então, eu tenho os valores variáveis com seus respectivos coeficientes de ponderação dessa solicitação. Vale lembrar aqui, pessoal, para as ações variáveis, quando se tem mais de uma ação variável e essas ações são de natureza diferente, sempre vou ter que adotar uma como a principal, representada aqui como MQ1, e as demais como secundárias. E assim eu tenho que fazer essa variação. Sempre uma das ações variáveis assume a posição de variável principal, enquanto as demais passam a ser as variáveis secundárias. E para cada uma dessas ações, eu tenho os seus respectivos coeficientes de ponderação de solicitação, isso é dado na norma 8681/2003, e também tem um parâmetro aqui que a gente chama de psi-zero, que na verdade nada mais é do que o coeficiente gama F2, que leva em consideração a simultaneidade máxima dessas ações variáveis. Ou seja, em resumo, esse coeficiente fala assim para a gente, olha, eu nunca terei 100% das ações variáveis atuando simultaneamente. Então, esse coeficiente gera algo favorável à minha estrutura, porque a probabilidade de ocorrência de 100% de todas as ações variáveis na minha estrutura é muito baixa. Por isso que esse coeficiente é bastante interessante. Feito isso, feito todas essas avaliações, essa continha aqui com essa expressão, eu tenho então o valor dos momentos máximos, valor de cálculo. Lembrando que eu terei no mínimo 2 valores de momentos máximos, 2 valores positivos, isso sempre eu vou ter que ter, sempre a minha laje terá no mínimo 2 armaduras, e elas serão positivas na direção X e Y. E eu posso ter também, conforme as vinculações dessas lajes junto às lajes que estão próximas, as lajes contíguas ou não, eu posso ter aí até no máximo 2 armaduras negativas. Ok? No máximo, porque eu digo 2, porque pode ser uma na direção X e outra na direção Y, ok? Feito isso, feito todas essas contas para todos os momentos resultantes da minha estaticidade da minha laje, eu vou definir então as minhas armaduras, sejam elas ASX positivo e negativo ou ASY positivo ou negativo, ok? Bom, além disso, pessoal, feito esse cálculo da armadura, a norma 618 diz assim para a gente, olha, eu não posso ter uma laje sem armadura. Eu preciso ter um mínimo de armadura nessa laje. E para isso, ela recomenda qual é a armadura mínima para cada situação do meu dimensionamento. Então, ela, de forma bem didática, ela divide essas armaduras em duas partes, né? Uma análise para armadura negativa e outra análise para armadura positiva. Ok? Como nós vamos ver nessa tabela que está representada nesse slide aí. Bom, as armaduras negativas, ela também faz uma subdivisão. Ela diz o seguinte, olha, para as armaduras negativas que estão sobre os apoios de lajes contíguas, né, que é a primeira linha, eu vou usar sempre a minha taxa geométrica de armadura como sempre maior ou igual a uma taxa geométrica mínima, que nós vamos ver no próximo slide, tá certo? E para as lajes sem continuidade, ou seja, aquelas lajes onde está as faces das lajes que estão na borda do meu edifício, que estão apoiadas simplesmente numa viga ou numa parede estrutural, e do outro lado não tem nenhuma laje, ela admite um valor mínimo como sendo 2/3 ou 0,67, de forma aproximada, dessa taxa geométrica mínima de armadura, ok? Para as armaduras positivas, ela subdivide em 3 considerações, ou seja, faz 3 considerações. Primeiro, nessa linha que eu estou mostrando para vocês aqui, na terceira linha dessa tabela, para as armaduras positivas de lajes armadas nas 2 direções. Só para vocês lembrarem, as lajes armadas nas 2 direções são aquelas aonde a relação do maior vão pelo menor vão não é superior a 2. Ou seja, inferior a 2. Sendo assim, eu preciso calcular a armadura na direção X e direção Y. E para isso, se caso o meu dimensionamento gerar uma taxa de armadura geométrica, ou seja, um ROS,
inferior ao rho mínimo, né? Ela admite o seguinte, olha, precisamos adotar, então, uma armadura mínima igual a 2/3 desse rho mínimo. Quando eu tenho uma laje, uma armadura positiva de laje armada em apenas uma direção, ou seja, quando a minha relação entre o menor e o maior lado, o maior e o menor lado for superior a 2, eu vou armar apenas na direção do menor vão. E na outra direção, eu terei uma armadura de distribuição, uma armadura secundária, ok? Quando isso acontecer, para a armadura principal, que é a armadura na direção do menor vão, eu tenho que usar uma taxa mínima de armadura, ou seja, minha taxa geométrica a ser utilizada tem que ser maior ou igual à taxa geométrica mínima. E para a armadura secundária, ou seja, a armadura de distribuição que está na direção do maior vão, para o caso de laje armada numa direção só, né, eu devo utilizar no mínimo esses valores que estão nessa tabela, ou seja, 1/5 da armadura principal, ou no mínimo 0,9 centímetros quadrados por metro, ou seja, nesta faixa unitária que eu estou dimensionando, em todas as outras lajes, outras faixas unitárias adjacentes, eu tenho que usar no mínimo 0,9 centímetros quadrados, ou meio do rho mínimo, ou seja, da taxa geométrica mínima, nós vamos ver adiante, eu tenho que utilizar no mínimo 50% dela. Ou seja, desses valores aqui, eu tenho que utilizar o mais desfavorável à estrutura, ou seja, o maior valor entre eles. Então, pessoal, qual é o motivo da norma nos orientar e nos recomendar o uso de uma armadura mínima? Vale lembrar que a laje é um elemento muito esbelto, e sendo esbelto, ela tem uma probabilidade de fissuração e de deformação bastante elevada, muito mais do que as vigas. E para evitar essa fissuração exagerada e essa flecha exagerada até essa flecha exagerada, ela recomenda para que tenha um bom desempenho nesse comportamento que eu disse e também melhorar a ductibilidade desta laje, porque o concreto é um elemento muito frágil, né? A atração. Então, para melhorar a ductibilidade dessa laje, adote-se essa armadura, tá certo? Então, qual é o motivo? Se eu usar uma armadura muito baixa, eu posso correr o risco de chegar na verificação do estado de limite de serviço e não ser atendido. Além disso tudo, qualquer eventualidade, qualquer ação variável excepcional que possa acontecer ao longo da vida dessa laje pode provocar aí uma fissuração exagerada. Então, para evitar esse tipo de situação, a norma recomenda uma armadura mínima para essa laje, tanto na negativa quanto para a posição positiva dessas armaduras. Dando continuidade, pessoal, nesse slide vocês podem ver, que eu comentei anteriormente, né? Comentei sobre uma determinada taxa geométrica mínima de armadura, e nesse slide a gente pode ver, ele é dado na norma 6118, no item 173521. E essa tabela diz o seguinte para a gente, olha, essa taxa de armadura, ela aumenta conforme a FCK do concreto. O concreto vai ficando mais resistente, né? Ele é um material extremamente frágil à atração, e para evitar o que já foi comentado, né? Evitar fissurações indesejáveis e até melhorar o desempenho e ductibilidade desse material, a gente adota uma taxa mínima de armadura conforme essa tabela. Então, eu defini o valor do FCK do concreto, que está nessa linha aqui que eu estou mostrando para vocês, variando de 20 a 90, né? Lembrando que o concreto de 20 não é mais recomendado utilizar em elementos permanentes, né? Estruturais permanentes, então a gente adota sempre no mínimo 25 MPa, tá certo? E aí tem os seus respectivos valores de taxa mínima de armadura. E só para finalizar esse assunto, vale lembrar que a norma também 6118, nesses itens que estou citando aqui embaixo para vocês, ela admite um valor máximo de armadura igual a 4% da seção bruta do concreto. Então eu tenho um limite, né? Eu tenho um limite mínimo em função do que eu já comentei, tem um limite máximo também a ser adotado. Por que esse limite máximo, pessoal? Esse limite ele vai ao encontro de todas daquelas modelagens, daquelas considerações que foram feitas nos estudos laboratoriais. Ou seja, tudo que a gente tem na norma hoje, basicamente, uma boa quantidade de informações veio de experimentos, veio de pesquisa sobre o assunto. Então, para que essa taxa de armadura seja condizente aos estudos realizados, a norma limita essa taxa de armadura em 4%. Bem, dando andamento em todo o assunto, nós finalizamos agora os conceitos mínimos, né, necessários para que se faça o dimensionamento de uma laje. Agora nós vamos falar sobre o detalhamento. Só para a gente relembrar, pessoal, tudo aquele procedimento que nós fizemos no cálculo de vigas.
ou seja, utilizando as tabelas universais, ou a tabela universal, ou usando as tabelas do KC e KS, nós chegamos no valor da armadura, ok? Então, como nós já fizemos isso lá, eu não vou entrar muito a fundo novamente nesse assunto para não ficar repetitivo, mas durante a resolução de exercício sobre esse assunto, nós vamos bater e explicar de forma bem pormenorizada o passo a passo do cálculo para chegar nos valores dessas armaduras e, consequentemente, nos seus diâmetros, ok? Bom, feito isso, chegando na armadura para cada uma das direções, seja armadura positiva ou negativa, x e y. Definindo os seus diâmetros e comparando esse valor que eu calculei com a armadura mínima, o que eu faço agora, então, é detalhar esta armadura, ou seja, como é que eu vou posicionar essa armadura sobre a minha forma para que ela possa ter um comportamento bem próximo daquilo que eu concebi. Para isso, a norma faz algumas recomendações, tanto para a armadura positiva quanto para a armadura negativa, tá certo? Para a armadura inferior e para a armadura superior. Bem, vamos começar então fazendo algumas recomendações gerais em relação à armadura inferior. Bem, a primeira coisa que a norma preconiza é que na região dos maiores momentos fletores, o espaçamento máximo dessa armadura, dessa barra, não pode ser superior a 20 centímetros ou 2H. Em geral, pessoal, o que prevalece é o 2H. Por quê? Porque as nossas lajes nunca, nunca é exagero, né? Mas a nossa laje, quase sempre você tem laje aí de 8 e 9 centímetros, tá? Em situações de laje, como eu já disse, em lajes maiores, em torno de 5 metros de vão, por exemplo, do menor vão igual a 5 metros, você passa a precisar de laje aí de 10, 12 centímetros. Mas laje, normalmente, em edifício aí, em torno de 4 metros, você acaba chegando em dimensões inferiores a 10 centímetros. Por isso, prevalece o 2H, tá certo? Mas, enfim, de qualquer maneira, o espaçamento máximo das armaduras não pode ser maior do que 2H ou 20 centímetros, claro, prevalecendo o menor valor entre eles, tá? O diâmetro dessa armadura de flexão ela não pode ser superior a 12,5% da espessura da laje, ou seja, H sobre 8, ok? Então tem que tomar cuidado com isso também. Tudo isso aqui, pessoal, é para que haja um comportamento próximo daquele que foi estudado nas pesquisas em laboratórios, tá certo? Bom, esse último item que eu já comentei, né, que é o último item daquela tabela de armadura mínima, né, eu tenho que ter pelo menos na direção, no mínimo, né, uma armadura de 20% da principal, ou no máximo 0,9 por metro quadrado, por largura unitária, ou 50% da taxa de armadura, da taxa geométrica de armadura mínima, né? A norma antiga, que eu deixei registrado aqui, né, a norma antiga comentava também não essa versão atual, mas a versão anterior, comentava que eu tinha que ter pelo menos 3 barras a cada metro na largura unitária, ou seja, um espaçamento máximo de 33 centímetros. Então, é um valor bastante interessante que a gente muitas vezes acaba utilizando como referência também, ok? Mais algumas observações ainda sobre a armadura positiva. Ela diz o seguinte: nas lajes maciças armadas em uma ou duas direções, sem armadura transversal, e quando não houver variação explícita dos acréscimos das armaduras decorrente da presença dos momentos envolventes, só lembrando, pessoal, os momentos envolventes são aqueles momentos de torção que atuam na borda da minha laje, concomitantemente ao momento fletor, seja ele na direção X ou Y. Tá? Isso aí isso aí acontece só no entorno destas lajes com maior incidência. Quando esse estudo não for feito de forma bem pormenorizada, né, a gente diz o seguinte, que toda armadura positiva deve ser levada até os apoios, não permitindo mais escalonamento da armadura. Isso que a norma preconiza. Eu até deixei marcado numa cor diferente nesse slide. Por quê? Porque se a gente pegar alguma bibliografia um pouquinho mais antiga, anterior a 2014, que é a data da norma, né, da última publicação da norma, alguns autores sugeriam esse escalonamento da armadura. Né? Ou seja, quando eu tenho uma laje engastada na outra, sugeriria aí uma redução aí até de 30% desse comprimento. Essa norma não permite mais, e ela vai além. Ela diz o seguinte: a armadura deve ser prolongada no mínimo até 4 centímetros além do eixo teórico do apoio. Ou seja, se eu tiver uma parede estrutural de 19 centímetros, por exemplo, eu tenho que passar no mínimo 4 centímetros além do eixo, além dos 9,5 centímetros. Então, sobre o apoio, eu terei nesse meu exemplo
13,5 centímetros no mínimo de armadura entrando além da face do apoio, ok? Ou seja, 4 centímetros no mínimo além do eixo da estrutura de apoio, seja ela viga, seja ela uma parede, ok? E também recomenda que as armaduras de lajes nas extremidades, ou seja, quando eu não tenho uma laje contígua nesse apoio, que essa armadura se estenda até a face oposta do apoio, claro, respeitando o cobrimento desse apoio, ok? Então, tem essas duas considerações que a gente tem que lembrar quando for detalhar a armadura. Sempre levar a armadura até os apoios, ultrapassando no mínimo 4 centímetros do eixo desse apoio, e sempre que tiver uma viga de borda, né, ou seja, uma laje não contígua, eu levar também essa armadura positiva até a face oposta do apoio, lembrando respeitando o cobrimento, ok? Bem, e por último, também não podemos esquecer que essa armadura precisa ser ancorada, então deve respeitar as mesmas recomendações já mencionadas para as armaduras de vigas, tá certo? Conforme está nesse slide, com uma particularidade, a decalagem do diagrama a gente não faz aquela cálculo todo para vigas, aqui a gente adota, até pelo comportamento da laje mais estável, né? Essa laje é apoiada aí tem vários apoios, então admite-se que a decalagem do diagrama seja feita de uma forma aproximada do AL igual a 1,5 o valor da altura útil. Mas continua mantendo aquele valor de 10 φ, além do ponto de tensão nula da armadura, continua precisando calcular a ancoragem necessária dessa armadura, enfim, toda armadura submetida à tração, ela precisa ser ancorada. Isso não podemos esquecer nunca e sempre com base nas recomendações preconizadas na nossa norma 6118. Ok, pessoal? E aí, mostrando para vocês, então, alguns detalhes de armaduras, de armaduras positivas. Eu dei preferência para apresentar algumas orientações do professor Fusco, professor Péricles Brasiliense Fusco, professor da USP, da Poli, infelizmente falecido há pouco tempo. É um grande professor, um grande estudioso na área da engenharia civil. Ok? Então, ele faz algumas recomendações, como vocês podem ver no desenho aí. Então, para lajes contíguas, né? Que é a figura superior esquerda, a gente passa de um lado do eixo, pelo menos LB, de um lado para o outro, para ter uma certa garantia, né, dessa ancoragem. Como eu disse, né, pelo menos aí 4 centímetros além do eixo do apoio. Mas o professor Fusco recomenda, eu também gosto dessa recomendação, ok? Uma vista, um corte, né, da laje superior, do desenho de cima aqui no desenho inferior, que nós podemos ver, ou seja, a armadura passando, né, do eixo da viga. Aqui está representado com um gancho, pessoal. Esse gancho, claro, que faz reduzir o convênio de ancoragem, como nós já vimos, né, em 30%. Se você preferir usar no seu detalhamento com gancho, tudo bem. Os softwares que a gente usa hoje, ele dá essa opção de escolha. Ou você sempre faz o detalhamento da armadura de laje com gancho, ou você coloca gancho só onde for necessário, tá? Para ser bem sincero, na parte dos apoios internos, eu não coloco gancho. Acaba dando um pouquinho mais de trabalho na mão de obra para poder dobrar essas barras, ok? Então, eu prefiro, para os apoios de laje contíguas, da armadura positiva, eu coloco sempre em ponta reta, né? Tá? Não em gancho. E nas extremidades, claro, né, eu sempre coloco um gancho, mesmo o cálculo não pedindo, sempre que eu vou detalhar usando o software ou quando eu faço um cálculo manual, eu sempre coloco gancho também, conforme a gente pode ver nesse desenho à direita aqui do slide. Então, a armadura indo sempre na face oposta do meu apoio, respeitando o cobrimento da minha peça. Ou seja, essa armadura vai sempre encostando na face interna do meu estribo, tá? Isso é o que se faz em geral na prática. Então, dessa forma, pessoal, a gente finaliza, né, os comentários referentes ao detalhamento das armaduras positivas, ok? Bom, nesse slide vocês podem ver, nós vamos comentar um pouquinho sobre o detalhamento das armaduras negativas, como é que a gente faz para poder posicionar essas armaduras a partir do momento que a gente tem os diâmetros, né, e os espaçamentos definidos para essa armadura para cada faixa unitária, seja na direção X, seja na direção Y. Bem, nesse primeiro item, a norma diz o seguinte para a gente, para as lajes
onde não são contíguas, ou seja, não tem continuidade, estão apoiadas nos apoios extremos da minha edificação, né, ou que não pode ser até interna, mas de uma maneira ou outra eu não tenho continuidade dessa laje, deve-se dispor uma armadura negativa construtiva nesta face superior da laje, para evitar fissurações. É claro que eu colocando uma armadura, ela sempre vai absorver um mínimo de momento e com isso ela deixa a sua laje um pouquinho mais dúctil naquela região, ou seja, evita fissurações. E o comprimento dessa armadura, além da face interna do apoio, ela tem que ser pelo menos 15% do menor vão da laje considerada. Por exemplo, eu tenho uma laje de medida em planta 3x5. Então, nessa borda, sendo o menor vão 3 metros, nessa borda, medida a partir da face interna do apoio, eu vou medir 15% do menor valor, ou seja, 15% dos 3 metros. Com isso, eu tenho 45 centímetros de comprimento de armadura a partir da face do apoio. Naturalmente, que essa armadura ela vai, como já foi comentado, ela vai ter a face oposta do apoio, respeitando o comprimento dessa viga, por exemplo, ok? Então, essa é uma recomendação da norma para ajudar a combater as fissurações que podem ocorrer na face superior e deixar essa laje um pouco mais dúctil, o comportamento dela mais dúctil, ok? Bom, agora para as lajes contíguas, nós temos algumas considerações. Naturalmente, pessoal, que as considerações que eu vou comentar com vocês a partir desses slides e dos próximos são recomendações quando se faz o cálculo manual, ok? Naturalmente, quando se faz o cálculo via software, qualquer software, na verdade, ele já calcula os momentos negativos, já calcula a decalagem do diagrama e já calcula, na verdade, o comprimento de ancoragem, definindo um valor, um comprimento total para essa armadura, ok? Mas aqui, de forma prática, com um cálculo manual, a gente tem algumas recomendações que podem ser passadas para vocês e facilitar, né, o trabalho de vocês, ok? Então, temos duas considerações. Veja aqui que está em negrito aqui embaixo desse slide, ó. Vou imaginar a minha situação quando eu tenho as duas lajes engastadas nesse mesmo apoio. Bom, só relembrando, nós fizemos lá na análise do cálculo do momento fletor, nós fizemos essa análise. Olha, quando eu tenho duas lajes contíguas, as duas lajes chegam no mesmo apoio, né, e a diferença deste momento de uma laje maior sobre esse apoio, momento negativo, e o momento negativo da outra laje nesse apoio, se essa diferença for maior do que 2, ou seja, o maior momento dividido pelo menor for maior do que 2, eu admito que a laje maior, onde gera o maior momento, apenas apoiada nesta viga, por assim dizer, e a laje com menor momento engastada na laje maior, tá? Quando esta relação for menor do que 2, eu considero ambas as lajes engastadas entre si. Bom, é isso que quer dizer esses dois itens aqui. Então, o primeiro está considerando que esta relação do maior momento gerado por uma laje e o outro momento gerado pela outra laje não ultrapassa a relação 2. Por isso que ambas estão engastadas no apoio. Nesta situação, eu vou usar, presta atenção, pessoal, eu vou usar como L, né, para o cálculo do meu comprimento total, da minha barra, o maior entre os menores vão das lajes adjacentes. Ou seja, vamos imaginar que de um lado eu tenho uma laje de 4x5 e na outra laje eu tenho uma laje de 4x3. E essas duas dimensões de 4 metros são as dimensões comuns sobre o meu apoio, ok? Bom, ela diz o seguinte, vamos utilizar como L de referência para o cálculo dos meus comprimentos das armaduras negativas, o maior entre os menores vãos das lajes adjacentes. Então, os menores vãos são 4 de uma e 3 da outra, né? Porque essa laje tem 4x5 e essa outra tem 3x4. Então, o maior entre os menores, né? Então, os menores vãos são 4 e 3. Eu vou pegar o maior entre os menores. E o maior entre os menores é o valor 4 metros. Então, é esse 4 metros que eu vou usar como referência para o cálculo do comprimento total da minha armadura negativa, ok? E na outra situação, quando eu tenho apenas uma laje, né, engastada na outra e a outra apoiada apenas neste apoio de referência na minha viga, por exemplo, eu vou usar o menor vão da laje admitida como engastada. Então, nesse meu exemplo, vamos pensar numa outra forma parecida, com dimensões diferentes, para poder exemplificar esse segundo item. Vamos imaginar aqui uma laje de 5x4 e uma outra de 4x1. Tá? Então, possivelmente, ao fazer a análise dos momentos de engastamento desta laje e desta outra laje, essa relação do maior pelo menor será superior a 2.
Sendo assim, nesse meu exemplo, eu vou imaginar, então, que eu vou utilizar como referência para o comprimento da armadura negativa o menor vão dessa laje que está apenas, dessa laje que está engastada na maior. Ou seja, essa laje 4 por 1, eu vou utilizar o menor vão dela, ou seja, 1 metro como referência para a determinação do comprimento da minha armadura, ok? Parece um pouco confuso, pessoal, mas nós vamos comentando aqui nos próximos slides e também vamos comentar bastante isso no desenvolvimento dos exercícios, então será uma forma bastante interessante para a fixação desses conceitos, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês 3 alternativas de armadura negativa para laje, tá? Depois eu vou comentar o que geralmente eu faço. Bom, uma primeira situação, quando eu tenho armadura negativa, todas as armaduras negativas com apenas um comprimento, tá? Essa linha vertical do desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui seria o eixo do meu apoio, seja da minha alvenaria estrutural, seja da minha alvenaria de maneira geral, seja da minha viga, ok? Ou de outro elemento qualquer. Então, o que as recomendações que a gente tem é calcular um valor A1 a partir desse eixo para cada lado. Dessa maneira, eu tenho, então, o meu comprimento total. A necessidade do gancho ou não, pessoal, volta naquele estudo de ancoragem, tá? Se eu colocar gancho, eu tenho uma redução do comprimento total da minha barra. Se eu deixar a barra reta, sem gancho, eu devo aumentar esse comprimento. Mas é comum eu utilizar este gancho da armadura negativa, até por um motivo muito prático. Na execução, este gancho também pode auxiliar no apoio dessa armadura. Apesar que isso o pessoal usa, mas isso não é o recomendado, tá? Não é recomendado por quê? Porque ao encostar esta ponta na forma, você não está respeitando o cobrimento da armadura, ok? E não respeitando o cobrimento, você está criando ali um ponto susceptível à oxidação dessa armadura e problemas patológicos. Então, o gancho tem apenas uma função. Ela tem uma função de melhorar a ancoragem dessa barra para a suscitação de tração. Tá? Mas o que eu comentei foi que muitas vezes o pessoal na prática confunde isso e apoia esta ponta na forma. Não é permitido isso. Para que isso não ocorra, são colocados alguns apoios nessa armadura negativa, que na prática o pessoal chama de caranguejo, e esses caranguejos são estruturas aí de resto de armadura que fique na obra, né? Essa armadura serve de apoio para essas barras. Bom, vocês podem perguntar, professor, mas essas armaduras não vão ficar encostadas com a forma e também não vai ser um ponto de oxidação? Vai. Então, pessoal, o ideal, a norma diz o seguinte, olha, eu não posso, o cobrimento, eu posso ter algo dentro do cobrimento, ou seja, não respeitando o cobrimento e encostando na forma, que são os nossos espaçadores, mas esses espaçadores não podem ser de material metálico, ok? Então, pode ser geralmente aquelas pastilhas plásticas, que hoje é muito usado, ou aquelas pastilhas de argamassa, ou de qualquer outro material que não seja metálico, tá? Então, de qualquer maneira, usando esses caranguejos ou usando qualquer outro aparato para poder ajudar no posicionamento dessa armadura negativa, esse elemento, se estiver encostado na forma, ou seja, ele está ultrapassando, não está respeitando o cobrimento necessário, eu tenho que usar um material não metálico, ok? Bom, e quanto ao cálculo provavelmente dito do A1, eu vou usar o maior desses dois valores aqui, tá? E esse LB aqui, pessoal, é o nosso comprimento, né, de ancoragem, tá certo? O L, esse L da segunda expressão é o L que eu defini lá no slide anterior. O φ é o diâmetro da barra que eu escolhi, ok? E o AL é a nossa decalagem do diagrama, que é dado igual a 1,5 vezes a altura útil, tá? O comprimento da ancoragem, pessoal, é o mesmo valor que nós já definimos para o cálculo de vigas, tá? Dado lá no capítulo 9 da norma 6118, ok? Então, conhecido todos esses valores aqui, eu faço essas duas expressões simplificadas e uso o maior entre eles para adotar o valor de A1. Além disso, eu também posiciono o meu gancho, tá? Respeitando os comprimentos e as curvaturas dos ganchos, conforme a norma 6118, ok? Bom,
Uma segunda forma é utilizar duas barras, uma maior e a outra menor, conforme está mostrado no desenho aqui, definido como A22, A22 e A21, ok? Bem, para essas duas dimensões, temos essas duas expressões simplificadas usando os mesmos parâmetros já definidos anteriormente, né? O L, o AL, 1,5D, o LB, já, a forma de calcular eu já comentei com vocês, e aqui eu tenho o diâmetro da barra escolhida. Lembrando que esse diâmetro aqui é da armadura negativa, ok? Pego esses dois valores, né? Utilizo o maior entre eles para o A21 e o A22 e posiciono essas barras aqui escalonadas. Ou seja, posiciono uma barra maior, depois uma barra menor e assim por diante em toda a faixa unitária e nas faixas unitárias adjacentes. Tá? Então é isso, pessoal. É assim que a gente faz esses dois tipos de barra, ok? Bem, uma segunda forma de detalhamento que eu tenho, né, é usando barras com o mesmo comprimento, né, porém alternadas, né, também calculando o comprimento A22 e A21 e alternando essas duas barras. Ou seja, as duas barras têm comprimentos A, porém, de forma escalonada, eu posiciono uma com o comprimento A22 para o lado esquerdo do eixo do apoio e a outra barra paralela com o comprimento A22 para o outro lado do eixo do apoio, utilizando essas expressões, essa expressão que nós temos mostrado nesse slide. E para fechar essas três formas, vale lembrar, olhando essa figurinha da esquerda, que é como a norma considera o nosso comprimento de ancoragem, né? Tá certo? Então, eu tenho que colocar aí, no mínimo, esse comprimento de 0,25L, aonde esse 0,25L é o L, melhor dizendo, é aquele L definido naquele slide anterior, tá certo? Então, respeitando essas condições e usando essas expressões de forma simplificada, eu consigo chegar nos comprimentos necessários da minha barra para que consiga atender a decalagem do diagrama, que é o AL, e consiga atender também o meu comprimento de ancoragem, ok? Então, aí vocês têm três opções de armação, como foi comentado aqui. Eu prefiro, pessoal, utilizar sempre um comprimento único de armadura, que é o primeiro caso que eu mostrei para vocês. Isso facilita a execução e não gera dúvida para o pessoal da operação, né? Por quê? Porque ele vai sempre pegar o comprimento total da barra e posicionar o centro dessa barra sobre o eixo do apoio. Então, a probabilidade de erro na execução diminui bastante. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente expõe para vocês as maneiras de armaduras negativas em lajes contíguas, tá? Nesse slide agora, eu vou falar para vocês como é que a gente posiciona e faz o detalhamento das armaduras negativas em laje em balanço, ok? Tem duas possibilidades, né? A primeira, usando um tipo só de barra, na qual eu também prefiro pelo mesmo motivo que eu já comentei com vocês, aonde o comprimento, o LB, que é o comprimento do eixo do apoio para o lado interior da laje, do lado contrário ao balanço, é 1,5 do valor do balanço. Por exemplo, se eu tiver um balanço de 1 metro, o que eu vou usar de ancoragem para o lado de dentro, né, da laje de apoio será 1,5 metro, ou seja, 1,5 vezes o comprimento do balanço. E uma outra possibilidade é utilizar dois comprimentos de barra. Um comprimento, também barras escalonadas, né? Um comprimento total, ou seja, LX para o lado de dentro da laje de apoio, o mesmo comprimento do balanço, e a outra barra, que vai ser escalonada, utilizando meio LX para cada um dos lados, ou seja, meio LX o comprimento dentro da laje em balanço e meio LX para dentro da laje de apoio. E aí você usa essas duas armaduras de forma escalonada, sendo cada uma delas com os 50% da área necessária. Então, essa é uma maneira também de detalhar a armadura negativa para lajes em balanço. Como eu disse, eu gosto de utilizar a primeira forma, ou seja, todas as barras com o mesmo comprimento, utilizando com espaçamento definido a partir do cálculo, naturalmente, e usando sempre 50% do comprimento do balanço para dentro da laje de apoio. Ok, pessoal? E aqui, então, a gente tem aqui algumas formas e alguns detalhes de armaduras negativas, né?
Vocês podem perceber nessa parte superior aqui, né, as lajes negativas das lajes contíguas sendo do mesmo comprimento, mas só que alternando as posições, ora um comprimento maior para um lado, ora um comprimento maior para o outro laje, para outra laje. Isso aqui é aquela terceira forma de detalhamento que eu apresentei para vocês, tá? E podem perceber que na laje em balanço foi, nesse desenho aqui, nesse detalhamento, optou-se por uma forma única de barra negativa, ou seja, todas as lajes com 1,5 vezes o comprimento do balanço para a laje de apoio, né? Então, utilizou-se uma barra única para as lajes negativas e um detalhamento do terceiro formato que eu apresentei para vocês, para as lajes contíguas. E aqui no desenho de baixo, vocês podem perceber um corte nessa laje, né? Lá no canto superior esquerdo do meu desenho, eu percebo aquela armadura negativa, que eu disse para vocês que é uma armadura construtiva, onde eu devo ter pelo menos 15% do comprimento dela medido a partir da face interna do apoio, em relação ao menor vão, né? Para poder evitar, reduzir a fissuração da parte superior da laje e melhorar a ductibilidade dessa laje. E num valor, né, de 20 a 25% da armadura positiva, da maior armadura positiva, que em geral é a armadura na direção do menor vão, ok? E aqui um esquema da armadura negativa como sendo apenas de um tamanho, é o que eu gosto de usar, ok? E aí a gente vem também aqui alguns detalhes das armaduras positivas, né? Numa direção e na outra direção. Nesse detalhe aqui, à direita, pessoal, a gente traz para vocês, no detalhe à direita, no canto superior do slide, que as armaduras, distribuição da armadura negativa. Como eu disse para vocês, toda armadura de laje, seja positiva ou negativa, devem ter duas armaduras formando uma laje, ok? Então, na armadura negativa, apesar do dimensionamento ser feito apenas na direção perpendicular ao apoio, nós temos na direção paralela ao apoio uma armadura de distribuição que serve para dar um conjunto nessa armadura e evitar fissurações entre uma barra e outra negativa das barras calculadas, tá? Então, essa armadura negativa serve para distribuir melhor essas tensões e evitar fissurações, e com isso torna o trabalho da armadura negativa calculada mais efetivo. E aqui eu tenho também uma armadura de canto posicionada para vocês. Essa armadura serve para combater os momentos envolvendo da laje, tá certo? E em geral são posicionadas aí utilizando 1/4 do menor, desculpa, 1/5 do menor vão dessa laje. Então você pega 1/5 na direção horizontal, 1/5 na direção vertical do desenho e faz uma distribuição em malha, tanto na face inferior quanto na face superior dessa laje, ok? Bem, mais um desenho para vocês agora sobre os balanços em corte, né, para mostrar o que é correto, o que é certo se executar. Nesse canto superior esquerdo, eu estou mostrando para vocês aqui uma laje, onde a armadura negativa dessa laje em balanço, ela não passa para dentro de uma viga. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma marquise, e quando eu não tenho laje interna nesse plano que eu estou analisando. Ou seja, toda a armadura dessa marquise precisa estar ancorada e engastada nessa viga. Com isso, naturalmente, você transfere o momento setor da marquise como sendo um momento torsor para a viga e calcula essa viga por flexo ou torção. Tudo bem, pessoal? E a gente respeita esse posicionamento, ou seja, a armadura negativa principal, que serve para pegar esse momento vetor, ela deve percorrer toda a extremidade vertical da minha viga e ainda com um gancho na parte inferior. Isso serve para ajudar o confinamento e a ancoragem da armadura, tá certo? Nessa extremidade, evitar fissuras aqui nessa extremidade indesejadas. Eu sempre coloco de forma prática, né? Isso a norma não traz explícito o tamanho desse gancho, onde eu estou indicando esse gancho horizontal aqui na face inferior. Eu adoto em geral de 15 a 20 centímetros essa dimensão, ok? Lembrando também um detalhe, vocês podem perceber aqui que existe uma laje, uma armadura, melhor dizendo, de distribuição na face superior e inferior dessa marquise. A armadura de distribuição na face superior tem a mesma função que eu já comentei anteriormente, no slide anterior, ou seja, para poder tornar a armadura de tração trabalhando de forma mais efetiva e evitar fissurações
e fissurações paralelas a essa armadura, provocando aí, então, problemas de patologia e de queda de efetividade dessa armadura. Então, essa armadura de distribuição na face superior é importante para isso, para melhorar o trabalho, né, e a ação dessa armadura nessa face. E na face inferior, pessoal, essa armadura é apenas construtiva, tá? Mas ela tem uma função muito importante, evitar fissuras na face inferior dessa laje. Apesar dessa face inferior estar sendo comprimida, eu posso ter fissuras de uma outra natureza, principalmente de retração do concreto, ok? E essas fissuras podem permitir a entrada de umidade e causar corrosão na minha armadura e até carbonatação nesse elemento, ok? E com isso eu posso vir a reduzir a vida útil da minha estrutura. Então, a laje sempre precisa ter armaduras na face superior, na face inferior, principalmente as lajes em balanço. E nas lajes apoiadas, eu preciso ter nas bordas que eu não considero um momento de equilíbrio, um momento vetor de equilíbrio, eu preciso colocar aquela armadura que já foi mencionada para poder ajudar a ductibilidade e reduzir a fissuração dessa região, ok? Então, muito cuidado com o detalhamento dessas armaduras. E para poder finalizar esse assunto das armaduras negativas, eu mostro aqui para vocês uma situação bastante peculiar até, e até usado com uma certa frequência. Veja só, pessoal, o que acontece nesse desenho de baixo? Imagina que eu tenho uma laje de uma marquise com um desnível da laje interna onde ela será engastada, ok? Percebe que aqui, né, é uma situação um pouco diferente da situação anterior que eu comentei, que a anterior eu não tenho laje interna para servir de engastamento, o engastamento é feito na viga. E nessa outra situação, eu tenho uma laje interna onde eu possa fazer o engastamento. Mas também não significa que você não queira engastar essa marquise nessa viga, tá? O problema é que você insere uma torção numa viga, muitas vezes desnecessária, tá? Mas voltando no nosso exemplo, onde eu estou mostrando uma ancoragem da armadura dessa laje em balanço na laje contígua, na laje interna, eu tenho duas situações. A situação de baixo que eu estou colocando aqui e chamando a atenção que está errado, o que acontece com esse desnível que nós estamos vendo, pessoal? Naturalmente, a minha armadura está tracionada. E ao ser tracionada, ela tende a esticar caso ela esteja dobrada. Então, veja, olha, fazendo esse detalhamento, fazendo essa dobra onde está esse vetorzinho R, tá certo? Essa dobra, a tendência dela, ao puxar para a direita, ao tracionar para a direita essa barra, e como reação, tracionar para a esquerda no trecho de ancoragem, vai aparecer uma resultante inclinada em função dessas duas ações, de tal maneira que esta resultante pode deslocar esse concreto de cobrimento aqui, que é pouco espesso, em torno aí de 3 centímetros, deslocando esse concreto, a minha armadura pode ficar retilínea, e ficando retilínea, eu perco esse engastamento. Aparece uma rótula nesse engastamento, tornando essa laje hipostática, né? Ou parcialmente hipostática. Em resumo, essa laje vai ter um deslocamento acentuado, perdendo a sua função na qual ela foi dimensionada, ok? Então, nunca devo fazer um detalhamento de tal maneira que a resultante de equilíbrio da força que atua e da força que ancora esteja apontada, esteja com um sentido para o lado externo da minha viga, quando eu tiver esta situação. Então, isso não é permitido e você terá problema na sua vida útil dessa estrutura. O que é o correto, então? O correto é fazer como está sendo feito no desenho superior. Ou seja, esse meu equilíbrio vai passar por esse nó que foi feito aqui na armadura, e com isso a massa de concreto, o volume de concreto que está dentro deste nó criado, ajuda a promover o equilíbrio e evitar, né? E a gente traz, na verdade, essa força resultante, que está aqui na periferia da minha peça, para dentro da massa de concreto. E todo esse sistema monolítico absorve essa carga, esse vetor resultante R, ok? Então, sempre que eu tiver um desnível da laje em balanço para a laje que servirá de engastamento, eu tenho que tomar esses cuidados. Isso vale também para quaisquer situações, pessoal, onde o meu elemento muda de direção, ok? Eu tenho que tomar cuidado com o detalhamento. Tudo bem?
Então, pessoal, mais um slide mostrando as armaduras de balanço, agora armaduras de canto, né? Balanço em um canto de uma laje, ou seja, balanço em duas direções. Então, eu tenho um detalhamento também já comentado aqui, ou com barras escalonadas com tamanho diferente, ou barras com o mesmo comprimento e respeitando o comprimento interno para a laje que vai servir de engastamento, conforme que já foi comentado também, né? Ou pode ser feito de forma escalonada, como está mostrado aqui à direita, ou pode ser feito com as barras do mesmo comprimento, como está feito aqui próximo a esse pilar, ok? Então, eu tenho essas condições, pessoal, de detalhamento de armadura negativa, tanto em lajes contíguas quanto em lajes em balanço. Tudo bem? Bom, dando andamento um pouquinho mais no nosso detalhamento de armadura, né? Agora, usando tela soldada, eu tenho algumas recomendações normativas no seu item 20.5 que diz assim: para os casos de laje armadas com tela soldada, a ancoragem sobre a viga deve ser estendida integralmente até os apoios, respeitando naturalmente o cobrimento, né? Mas numa ancoragem mínima de 10 fi, com um comprimento mínimo de 10 centímetros. Eu sei que para laje maciça, pessoal, tem se utilizado muita tela soldada por praticidade de execução, né? Hoje as telas têm, ou na forma de rolo, dependendo do diâmetro que você vai usar, ou na forma de painéis. Você tem painéis ali de 2,45 por 6 metros, que facilita muito a produção na execução dessa laje, né? E o único cuidado que a gente tem que ter durante as emendas dessas telas, que você tem que respeitar conforme está explicitado aqui nesses slides, né? 2 malhas ou 3 fios para a armadura principal, ou uma malha e 2 fios para a armadura secundária, né? Ou seja, a sobreposição da laje no sentido transversal ou no sentido longitudinal, respeitando esses espaçamentos. Tudo bem? E mais algumas recomendações gerais de ancoragem é o comprimento necessário para que as barras dissipem essas tensões. Aí, pessoal, a gente pode utilizar os mesmos conceitos de ancoragem que nós já vimos, tá bom? Como está citado aqui o item 9.4. Então, a particularidade dessas lajes, dessas telas, melhor dizendo, é na emenda, né, transversal e longitudinal, respeitando isso que eu já disse, e também o comprimento de ancoragem nos apoios. Fora isso, usa-se os mesmos conceitos já vistos para as armaduras de barras isoladas. Tá certo? Aqui a gente vê um detalhamento, um desenho dessas telas, né? Pode perceber no desenho de cima aqui da armadura positiva, da tela positiva, a sobreposição na emenda, né? A gente pode perceber que está em destaque aqui. E aqui também como é que a gente faz o detalhamento e a sobreposição das telas negativas, né? É muito comum. Isso em alguns países da Europa já se usa aí há várias décadas as telas soldadas por praticidade de execução. Na verdade, você pode estar perguntando, mas tem tela soldada para todos os cálculos que eu faço? Naturalmente que não. Geralmente é feito o seguinte: você calcula a sua armadura, vê a armadura mínima necessária que você precisa, posiciona essas telas e, quando necessário, completa com algumas barras soltas, ok? Isso é comum fazer também. Alguns projetistas sobrepõem telas para poder dar essa soma de armadura necessária conforme o cálculo preconiza, tá? Ou usa tela junto com barra solta, o que for mais prático dentro da sua mão de obra ou dentro até dos costumes de cada projetista, tudo bem? Então é assim que fica a aparência de um detalhamento de lajes com tela soldada. Tudo bem? E para finalizar a parte de armaduras, pessoal, eu vou falar sobre armadura de canto. Eu já fiz uma pincelada no slide anterior. E essa armadura de canto, na verdade, ela tem uma função, ela é utilizada principalmente para as lajes onde são apoiadas, onde eu não tenho armadura negativa nessas lajes. Porque se eu tiver armadura negativa, a própria armadura negativa já é suficiente para fazer também a função dessa armadura de canto, que é para absorção de momentos moventos, de momentos torsores que aparecem nas bordas dessas lajes. Então, nessas situações, eu tenho uma ação concomitante, né, de momento torsor com momento fletor, e é essa a função da armadura de canto, ok? Essa armadura de canto, conforme está nesse slide aqui, ela é posicionada tanto na face superior como inferior da minha laje, caso a minha laje seja toda apoiada, tá? Como eu já disse e vou repetir. Para lajes que têm armadura negativa, eu não preciso posicionar a armadura na face superior, porque a própria armadura negativa já faz essa função, ok? E essa armadura de canto, ela tem que ser, no mínimo,
metade da armadura positiva máxima, ou seja, eu tenho armadura na direção X positiva, na direção Y positivo, né? Eu vou utilizar a maior eu vou pegar a maior dessas duas armaduras, que é a armadura direcionada na direção X, que é o do menor vão, e utilizar no mínimo 50% dessa armadura, ok? Aqui a gente tem um detalhamento, né? Como que a gente faz o posicionamento dessa armadura nas minhas lajes, ok? No primeiro item, né, eu digo assim, olha, quando toda armadura positiva se estender até o apoio, não é necessário reforçar a armadura de canto inferior, tá certo? Mas como a norma fala que sempre precisa, toda armadura positiva deve ir até o apoio, né, respeitando inclusive aqueles no mínimo 4 centímetros além do eixo do apoio, eu sempre vou ter a armadura inferior. Mas vale aqui uma observação, pessoal. Eu vou ter armadura inferior, em geral, essa armadura inferior, ela é maior numa direção em relação a outra direção. Geralmente na direção do menor vão, em geral, né? No menor vão eu tenho uma armadura maior que na direção do maior vão. Então eu vou ter naturalmente, usando aí no mínimo 50% de cada armadura, eu vou ter armaduras diferentes para as armaduras de canto.